1 Samuel 17, a partir de 10, vai ser uma leitura até um pouco comprida. Nós vamos ler até o 32. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Amém? A maior reflexão que eu faço na minha vida é ver assim que Saul, ele não tinha coragem de enfrentar Golias, mas teve coragem de enfrentar, de atacar o vencedor de Golias, que era Davi. Olha só, aqui diz que o filisteu afrontou os exércitos de Israel durante 40 dias. Quando você vê esse número 40, 40 é o número da tentação e da provação. Então, ali estava uma prova diante deles. Um incircunciso filisteu, um homem que é incircunciso hoje, é um homem que não tem o Espírito Santo, afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso. 40 dias. Ele vinha pela manhã e dizia: vamos, arrume um homem para lutar contra mim, e nós seremos os vossos escravos. Se vocês vencer, se esse homem me vencer, nós seremos os vossos escravos. Porém, se nós vencermos, vocês serão os nossos escravos. Arrume um homem de manhã e à tarde. Isso durante 40 dias. Afrontando Deus. Afrontando, dizendo: cadê o Deus de vocês? Não diz que ele é tão poderoso? Cadê o Deus de vocês? Arrume um homem para lutar contra Golias. Mas nenhum se atrevia. Todos estavam com medo, porque Saul estava por conta própria. Saul já tinha perdido a unção. E um homem sem unção, ele não é nada. Porque a unção ensina tudo. O profeta disse: a unção é poder em evidência. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me dá poder para fazer todas estas coisas. Quando a unção está no homem, isso dá poder para aquele homem para vencer qualquer coisa, principalmente o pecado. Amém? Então você tem. Agora, o que me intriga, o que eu mais reflito é nisto. Você não ter coragem de enfrentar Golias, mas o vencedor de Golias, você tem coragem de pegar uma lança e atirar nele. Por quê? Porque Saul estava com um espírito maligno nele. E o espírito maligno, ele dá coragem a tantas pessoas, dá coragem para fazer tantas coisas. Um espírito maligno, uma pessoa, leva ele, dá coragem, extingue esta pessoa a fazer tanta coisa contra o seu irmão e contra os outros, que as pessoas às vezes não fazem tendo o Espírito Santo, e um espírito maligno se levanta numa pessoa e dá coragem a ele para atacar aquele que foi o vencedor de Golias. Ele não tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, morrendo de medo, porque estava sem a unção, porque a partir do momento que Samuel ungiu Davi, a unção se retirou de Saul. O profeta William Branham diz: quando Samuel unge Davi, a unção sai de Saul. E Saul agora está por conta própria e não tem coragem de enfrentar aquele gigante que afrontava os exércitos de Deus. A gente vê hoje homens que não têm coragem de confessar os seus erros, mas têm coragem de chamar aqueles que não querem seguir com ele de rebelde,
de caluniador, de difamador. Não tem coragem de confessar os seus fracassos, mas tem coragem de atacar os verdadeiros pregadores que estão na luta, na batalha, batalhando. Tem coragem de chamar os verdadeiros pregadores de caluniador, de rebelde e de difamador. Quando aquele pregador não quer mais andar com aquela pessoa, que o barco dele está furado e se não consertar esse barco, vai afundar. Vocês estão entendendo? Vai afundar. Então os que saem do barco, chama eles de rebelde, caluniadores e difamadores, porque não quer mais continuar naquele barco que vai afundar. Então Saul, ele procurava sempre um pretexto para chamar Davi de rebelde, para mostrar para o povo que Davi era um rebelde. Quando ela tirou uma lança, ele tentou mostrar para o povo que Davi era quem era o rebelde. Ele estava certo e Davi estava errado. Porque um espírito maligno em Saul fazia ele fazer estas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então veja isso. Aquele filisteu afrontava. Até que Davi foi levar mantimento para seus irmãos. Ele fazia essa função de levar mantimentos. E neste dia que ele foi, ele ouviu aquele filisteu afrontar o Deus vivo. Observe que Davi, ele é uma figura de Cristo. Da mesma forma que o irmão chegou para ele e disse: sai, eu conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Da mesma forma, os irmãos de Cristo também rejeitaram Cristo. Ora, se tu prega essas coisas aqui, vai pregar lá em Jerusalém para ver se o povo te recebe. Os irmãos de Cristo também rejeitaram ele. Então ele foi. Ele estava com a unção. A unção de Deus estava sobre Davi. E Davi ouviu aquilo. Ao ouvir aquele filisteu falar aquelas coisas, disse: quem é este incircunciso para falar desta forma contra os exércitos de Deus? Aí diz: o que se dará ao homem que vencer este gigante? Saul oferecia riquezas, Saul oferecia sua filha e Saul oferecia liberdade à família que matasse aquele filisteu. Tinha 3 recompensas para o homem que fizesse isto. Mas Davi não foi lutar com o filisteu por recompensa, não. Ele foi lutar porque ele queria glorificar a Deus, porque ele queria exaltar a Deus. Existem muitos pregadores que estão pregando essa mensagem por recompensa, por dinheiro. Mas os verdadeiros pregadores não pregam por recompensa. Pregam porque ama a Deus, porque quer glorificar a Deus. Vocês estão entendendo? Então Saul oferecia grandes riquezas, mas ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de lutar contra aquele gigante que muitas vezes simboliza o pecado. O pecado é um gigante que afronta as pessoas, mas as pessoas não têm coragem de combater. E só vence o pecado quem tem a unção. Mas Davi, uma figura de Cristo. Observe que Cristo veio aqui como Davi. Ele não lutou por Golias. Davi não lutou com Golias pela recompensa. Não, pelo dinheiro não, pelas riquezas não. Um verdadeiro pregador não prega o evangelho esperando riquezas, esperando adquirir uma vida boa,
uma casa boa, um carro bom, uma vida fácil, não. Um verdadeiro pregador prega o evangelho por amor. Porque ele ama a Cristo, ele quer servir de todo o coração, ele quer glorificar a Cristo, então ele prega por isso. Ele quer ganhar almas. Mas Cristo veio aqui na terra para também fazer essas três coisas que Davi iria receber. Cristo iria fazer por nós. A primeira era vencer o gigante chamado pecado, e para vencer o pecado ele teria que pagar com a própria morte, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa que o pecado traz é a morte. Então Cristo iria se sacrificar, mas iria vencer este gigante chamado pecado por nós, porque este gigante, o Golias, que é o pecado, afrontava os exércitos de Deus, afrontava o povo de Deus, e ninguém conseguia vencer o pecado, e o que restava para nós era morte. Mas Cristo veio e disse: eu vou lutar com ele. Amém? Cristo disse: eu vou lutar com ele e vou vencer, nem que seja pagando com minha própria morte. Depois disto que eu lutar e vencer o pecado, como Davi que ia vencer Golias, eu vou conquistar vocês para mim. Mical, a filha de Saul, vai ser minha. Então vocês, a noiva, vai ser conquistada através da minha morte, através da vitória sobre o Calvário. Eu vou conquistar uma igreja para mim. Essa será a minha esposa. Eu me casarei com ela, eu me unirei com ela, tornando os dois uma só carne. Então também esta noiva, Cristo iria conquistar ela no Calvário. Hoje nós estamos aqui para relembrar que ele venceu o gigante chamado pecado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. É o ferrão da morte, que foi fincado em Cristo, e ele pegou este ferrão para ele, o ferrão da morte. O pecado ferrou Cristo lá no Calvário, e ele tomou este ferrão da morte para nos dar vida eterna. Então as riquezas que Davi iria conquistar por vencer Golias, eram as riquezas que Cristo iria nos dar. Que riqueza é esta? Vida eterna. A maior herança, a maior riqueza, tudo que você pensar na vida, a melhor coisa que você pode receber aqui de riqueza, se chama vida eterna. Então Davi venceria Golias, conquistaria Mical para ele e ganharia riquezas como Saul prometeu. Mas Davi não foi atrás de fazer por riqueza, não. Isso aqui é uma lembrança, porque o William Branham diz: toda vez que você lê a Bíblia, lembre-se de ver Cristo. Quando você está lendo um personagem, lembre-se de ver Cristo, porque toda a Bíblia fala de Cristo. É apontando para Cristo. Então, Cristo veio, venceu o gigante, o pecado, conquistou nós para Ele e nos deu a maior riqueza, que se chama vida eterna. A maior recompensa. A maior recompensa que uma pessoa pode receber aqui na terra, se não tiver nada, mas tendo vida eterna, tem tudo. Eu não quero ter nada, mas se eu tiver vida eterna, é tudo que interessa. Não precisamos de mais nada. Então isso aqui, Cristo fez essas três coisas por nós. Então você vê, um homem sem a unção, ele não enfrenta gigantes. E Saul estava acabado. Saul estava por conta própria. E agora é como se estivesse, para Deus estivesse
morto, porque Saul terminou como rejeitado e inimigo de Deus, terminou por conta